A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Aderbal Luiz Sereno, com o tema, O Reino de Deus e Suas Leis. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. A conquista do reino de Deus começa dentro de nós. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus, quando interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. Muitos de nós imaginam que o reino de Deus possa ser um lugar circunscrito, em uma região geográfica determinada, com determinadas características que estariam sujeitas a todos aqueles que fazem parte dele. Contudo, na verdade, quando nós começamos a nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus e começamos a refletir sobre o que ele disse, por exemplo, aos fariseus, nessa informação que acabamos de ler, que está em Lucas, no capítulo 17, talvez nós comecemos a imaginar que este reino de Deus que Jesus nos traz, ele realmente começa dentro de nós. E ele começa dentro de nós porque ele é um reino de amor. E nós, como sendo filhos de Deus, sendo Deus amor, temos em nossos corações tudo o que nós precisamos para poder amar. Tudo o que nós precisamos para poder colocar em prática o amor. Nós chegamos neste mundo com um berço materno e paterno nos recebendo, nos orientando logo no começo os primeiros passos, acolhendo nossos choros, nossas lágrimas, acolhendo nossos risos e oferecendo todos os ensinamentos que nós precisamos para poder andar, falar, se comunicar. É uma bênção. Nós chegamos neste mundo todos utilizando um corpo para se movimentar, mas que na verdade é direcionado, se nós deixarmos, por nossa livre escolha, por tudo que a nossa consciência que progride e evolui com nós, nos oferece. E é exatamente na consciência que nós temos as leis divinas. O nosso coração está jardinado de sementes que representam todas as virtudes do amor. Todos nós já sabemos, já experimentamos, ainda que por segundo, ainda que por minutos, nós já experimentamos a tolerância, a paciência, a resiliência, a fraternidade, a humildade, a simplicidade. Então, todos nós agora, neste momento, podemos aceitar uma reflexão profunda de que, em verdade, o reino de Deus está em nossos corações. E quando Jesus coloca que ele não tem nenhuma aparência exterior, e quando Jesus coloca que o reino de Deus não tem um local, portanto, circunscrito para que possa ser localizado, é porque ele espera que nós entendamos o que o nosso coração representa. E o que o nosso coração representa? O nosso coração representa os sentimentos, representa todos os sentimentos que nós somos capazes de expressar. A doutrina espírita vem e nos assevera a respeito de tudo o que nós estamos falando. Quando nos coloca, por exemplo, que nós somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes,
para poder fazer um caminho de livre escolha, e que esse caminho de livre escolha vai causando reflexões, causando mudanças em nossos comportamentos, até que nós entendamos que este reino de amor que está plantado em nosso coração precisa ser transformado em atitudes, precisa fazer parte do nosso comportamento. E quando faz parte do nosso comportamento, nós passamos a ser pacienciosos, tolerantes, resilientes, humildes, nós passamos a ser, enfim, aquele que realmente, na essência, nós somos, filhos do amor de Deus. A doutrina espírita nos coloca que, em verdade, os aprendizados ocorrem através das leis de Deus que vão estar presentes em nossa consciência em todas as nossas encarnações. Quando nós fisicamente estamos ocupando este corpo, quando nós fisicamente estamos ocupando os nossos corpos, nós estamos em um período de encarnação para poder, através das nossas decisões, através dos nossos comportamentos, através da nossa ação, mostrar o quanto do amor nós já absorvemos. Então, em cada uma das encarnações, nós estamos diante de uma possibilidade enorme, imensa de aprendizado. Um aprendizado, é claro, que nós podemos estar executando diariamente, se nós prestarmos atenção no que a nossa consciência nos revela. A doutrina espírita nos coloca que, vivendo em um planeta de muitas características e das mais diversas características, e vivendo num planeta que, de acordo com a evolução da criação do universo, passa por um momento conhecido como expiações e provas, nós estamos sujeitos também a estarmos juntos neste momento de algumas tentações, vamos dizer assim. Nós estamos, neste momento, sujeitos a tentar muitas vezes, ou forçar muitas vezes, ou a executar muitas vezes caminhos recheados de más tendências, que são aqueles momentos em que nós preferimos gritar ao invés de falar, são aqueles momentos em que nós preferimos fazer valer o nosso poder ao invés de humildemente explicar para quem precisa de explicações qual o caminho, qual a solução, qual, enfim, o direcionamento da conversa. Então, e a doutrina espírita nos coloca que, se nós ouvirmos as leis divinas que estão em nossa consciência, nós estaremos diariamente fazendo um esforço para nos afastarmos, portanto, dessas más tendências. Então, a construção do reino de Deus, que acontece através das suas leis, é uma construção de cada um de nós em nossos corações. É uma construção que temos que solidificar a cada instante, a cada momento. É uma construção baseada nestas leis divinas que estão sempre presentes em toda a criação. Toda a criação do universo, tudo que Deus cria, é criado e consolidado e é conhecido pelo exercício dessas leis. Por exemplo, quando nós falamos em lei de adoração e lei de trabalho, o que nós vamos adorar? O que é adorar? É colocar todo o nosso sentimento positivo, colocar todo o nosso afeto, colocar toda a nossa fé e a nossa esperança em forma de oferta para quem nós acreditamos que seja o caminho certo, a verdade certa, a vida a ser vivida. Então, quando nós falamos em lei de adoração, nós estamos falando em adorar a Deus. Nós estamos falando em observar o comportamento perfeito de Jesus. Nós estamos falando em, a cada instante, não procurarmos tomar atitudes ou tomar caminhos que, de repente, nos levam a desviarmos-nos de adorarmos a Deus e a Jesus. E por que adorarmos a Deus e a Jesus? Porque Deus, por exemplo, não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus, por exemplo, jamais se afasta
de nós, jamais deixa de atender às nossas solicitações. Jesus está sempre conosco, à nossa frente, por trás de nós, dos nossos lados, atento a nos sugerir, através dos seus trabalhadores, através, por exemplo, da inspiração que recebemos dos nossos mentores, quais os caminhos certos que nós devemos seguir. E, portanto, quando nós adoramos a Deus, quando nós adoramos a Jesus, nós estamos oferecendo todo o nosso sentimento numa forma positiva. E essa adoração precisa ser representada através das nossas atitudes. Ou seja, jamais acreditar que qualquer dor ou qualquer sofrimento é injusto. Jamais acreditar que qualquer dor ou qualquer sofrimento nós não merecemos. Tudo faz parte do aprendizado pessoal, particular de cada um, e temos, sim, a dor e o sofrimento que nós fizemos por merecer, que nós conquistamos através das nossas atitudes. Como assim? Você está falando em conquistar dor, em conquistar sofrimento? Sim, eu estou falando em conquistar dor. Por exemplo, se nós pegarmos um martelo agora, esticarmos a mão e dermos uma martelada na mão, é uma atitude nossa que vai causar dor. Se nós colocarmos o nosso dedo em uma tomada que passa energia elétrica e o fio estiver descascado, nós vamos levar um choque, que foi ocasionado pela nossa atitude. Então, todos os nossos sofrimentos são decorrentes, claramente decorrentes das atitudes que nós tomamos. Quando nós adoramos a Deus e temos a consciência de que essa adoração acontece a todo instante, a todo momento, nós então estamos oferecendo na forma das nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso andar, no nosso olhar, ternura, amor, afabilidade, doçura. Quando nós falamos em lei do trabalho, por exemplo, nós precisamos entender que o trabalho ele é constante. O trabalho, para nós, acontece a todo instante, dormindo ou acordado quando estamos no corpo físico e quando espírito somos, sempre trabalhando. E esse trabalho constante é para nos aperfeiçoarmos e que esta perfeição vá tomando uma forma relativa, a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence e é representada por Deus, para que nós possamos, desta forma, oferecermos-nos como contribuintes, como co-construtores do universo, numa forma positiva. Então, quando pensamos em lei de trabalho, nós temos que pensar em lei de trabalho a todo instante. Deus trabalha a todo instante, Ele cria o universo a cada instante, Ele não para de criar, Ele não para de oferecer oportunidades, Ele não para de oferecer possibilidades para nós. Olha só a evolução científica, olha só a evolução da geografia, da história, da matemática, da física, olha só a evolução da medicina, ela acontece a todo instante, através dos seus filhos, mas acontece porque há a permissão para que o trabalho aconteça, há a permissão para que a pesquisa aconteça, há a permissão para que tudo consiga ir num caminho de evolução. Quanto menos nós tomarmos atitudes sem consultar a Deus, sem consultar a nossa consciência, mais progresso nós teremos. Agora, quando nós desviamos-nos do caminho divino, quando nós acreditamos que o ódio pode vencer, quando nós acreditamos que quem nós declaramos inimigos, ao invés de ser amados, eles têm que ser expulsos, quando nós acreditamos que somos os únicos que sabemos fazer determinada atividade e escondemos atrás do alqueire o conhecimento que adquirimos, quando nós nos propomos a tirar vidas humanas, ou seja, tirar vidas físicas, para diminuir o espaço que está sendo ocupado, para que nós dominemos mais espaços e coloquemos a nossas ordens, aqueles que façam o que nós queiramos, e que não tem, portanto, a possibilidade, enquanto nós agimos em cima deles, sem muito esforço de respeitar a sua consciência, quanto mais nós fizermos dessa forma, mais nós desviamos-nos desse caminho divino, dessa construção desse reino de Deus. As leis divinas falam em produção, reprodução,
falo em conservação e falo em sociedade. Essas leis nós precisamos olhar exercitando em favor da coletividade em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque nós precisamos reproduzir conhecimento, nós precisamos ter a reprodução genética, é claro, para que as famílias aconteçam. Nós precisamos ter a reprodução de tudo que é positivo em lugares que ainda não conhecem, temos que transmitir esse conhecimento. Nós precisamos conservar a vontade, a força de tudo que nós já conseguimos vencer e colocar em prática, ou seja, a tolerância, ou seja, a paciência, ou seja, a fraternidade, colocar em prática e exercer. Nós até sabemos o que é colocar em prática a fraternidade. Nós já sabemos o que é colocar em prática a tolerância. Nós já sabemos o que é colocar em prática a humildade. Até muitos de nós, na civilização da Terra, no calendário terráqueo, colocam o mês de dezembro, por causa da proximidade da data que universalmente se comemora como sendo um marco do nascimento de Jesus, que todos os cristãos adoram, nós colocamos o mês de dezembro como um mês para ser humilde, um mês para poder compartilhar, um mês para poder conservar aquele sentimento de amor. E o resto do ano, como é que fica? Se ficar dessa mesma forma que está dezembro, se ficar com estes sentimentos, se ficar com essa atenção, se ficar com esta serenidade que nós nos comportamos nesses meses, nós estamos fazendo crescer o reino de Deus em nossos corações. E como nós podemos ter certeza que esse reino nasce e cresce nos nossos corações? Basta nós verificarmos os ambientes que nós frequentamos, como eles se tornam mais criativos, como eles se tornam mais fraternais, como eles se tornam mais felizes nos momentos em que esses ambientes privilegiam o diálogo, privilegiam a colaboração, onde não há ninguém que quer ocupar um palco e ser o único artista, onde não há nenhum microfone em que se destaque, em que alguém o impunhe e só ele fale ou só ela fale, sem dar oportunidade para que todos compartilhem. Reparem, quando os ambientes são compartilhados, nós temos um crescimento desta amizade, um crescimento dessa ternura, um crescimento desse carinho, um crescimento de uma sociedade feliz. Então, quando nós falamos em lei de conservação, conservando todos esses sentimentos que nós vamos desenvolvendo, a parte de crescimento dele, nós vamos desenvolvendo cada vez mais e oferecendo à sociedade essa ternura, esse carinho, essa atenção. E não esquecer jamais de, em uma análise pessoal, de acordo com a nossa consciência, em uma análise particular nossa, não esquecermos jamais de destruir toda e qualquer erva daninha que possa querer ocupar algum espaço no nosso coração em forma de um sentimento que nos isole. Porque a melancolia nos isola, a crueldade nos isola, o ódio nos isola, o melindre nos isola. E é muito fácil da gente notar, às vezes, nós deixamos de frequentar uma reunião onde vão pessoas que nós gostaríamos de estar juntos, para que nós não sejamos ofendidos, para que nós não sejamos questionados. Porque se eu for até aquele grupo agora, vão me perguntar sobre esse assunto que eu não quero falar, e eu posso me melindrar. Então, por causa de dar atenção ao melindre, por causa de dar atenção às críticas, por causa de atenção excessiva, atenção destruidora, a crítica e o melindre, nós deixamos de ir. Então o melindre nos isola, o ódio nos isola. Quantas vezes nós deixamos de participar de grupos familiares, de grupos no trabalho, de grupos religiosos, porque nós não gostamos de estar com esta ou com aquela pessoa. Quando nós encontramos esta ou aquela pessoa, nós sentimos vontade de bater. Então, ele vai, eu não vou. Isso nós vemos nas famílias, isso nós vemos nas empresas, isso nós vemos na sociedade, isso nós vemos no ambiente religioso. E todas as vezes que nós temos essa atitude, nós nos afastamos. Isso desconstrói o amor. Isso faz com que o amor leve mais tempo para ser percebido.
E por que será que nós devemos crer que o reino de Deus está em nosso coração e que esse reino é amor? Porque nós já fomos avisados. A própria evolução histórica já mostrou. Quando Moisés traz o povo do Egito para a Terra Prometida, ele traz colocando em prática atitudes, ações e comportamentos para mostrar que é um Deus único, que não tem o Deus da piscina, o Deus do amor, o Deus do trovão, o Deus da guerra, o Deus da paz. Existe um único Deus que procura oferecer-se como um grande contribuinte da paz, como um grande contribuinte do carinho, da atenção para todos nós. Quando ele elabora e oferece para aquele povo que está com ele no deserto, os 10 mandamentos, ele está dando um direcionamento, e se nós olharmos os 10 mandamentos, nós vamos ver que é um direcionamento que solicita um comportamento reto, que solicita um comportamento de respeito, que solicita um comportamento onde todos se comportando daquela forma, a sociedade ganha. A presença de Jesus, num marco maravilhoso na nossa civilização, vem para mostrar que esse Deus precisa ser entendido não como um Deus que ostenta o olho por olho, o dente por dente, mas um Deus que ostenta o amor na sua bandeira, que oferece oportunidade para todos. É por isso que Jesus chega e diz assim, de forma revolucionária para a época: ama o teu inimigo. Antes de orardes a Deus, vá, recolha-te e reconcilia-te com todos aqueles com os quais tem divergência. Não esconda jamais o teu conhecimento atrás do alqueire. Ilumine com a luz da candeia e ofereça para todos que estão à tua volta. Então, são ensinamentos para mostrar que o amor, ele constrói, que o amor, ele massacra a multidão de erros. Mas ele não massacra com instrumentos bélicos, ele massacra com o sorriso, ele massacra com a atenção, com o respeito, ele massacra com o carinho. Quantos de nós não gosta de ser bem recebido? Talvez todos nós. Em um lugar que nós chegamos e alguém nos reconhece, nos dá um abraço, que bom que você veio, que maravilha. Ocupe esse lugar, fique do nosso lado. Como é bom ser bem recebido, como é bom. Isso tudo é a construção do amor. E o reino de Deus, o reino que Jesus veio nos mostrar, é este amor, para que nós aprendamos a nos respeitar, para que nós eliminemos as nossas más tendências, para que nós possamos um dia entendermos que o progresso, portanto, essa lei de progresso que tanto falamos, ele só acontece quando nós aprendermos que todos temos direitos e que os direitos precisam ser respeitados. Quando nós aprendermos que Deus nos cria simples e ignorantes, e dentro do planeta em que vivemos, do planeta Terra, ele oferece para todos nós o mesmo espaço, do mesmo tamanho, cada dia físico, para que nós possamos construir. Todos nós, sem exceção nenhuma, temos um dia contado da forma como nós contamos aqui na Terra, de 24 horas. Não conhecemos nenhum de nós que recebeu o dia com 20 horas, todos têm 24 horas. Todos nós, em qualquer lugar que nós estejamos aqui do planeta, temos a possibilidade de perceber a manhã, de perceber a tarde, de perceber a noite. Então, é absolutamente igual. Essa lei de igualdade é uma lei de igualdade que nós temos que oferecer para o nosso próximo. É claro, nós sabemos que quando falamos desta lei de igualdade, é oferecer para o nosso próximo as mesmas oportunidades que nós temos, oferecer para o nosso próximo a mesma atenção que nós temos. Não significa que vamos ter atenções ou que vamos ter resultados iguais, porque as evoluções é de cada um de nós. E quem está mais evoluído do que o outro vai tirar mais proveito do que recebe de forma positiva, vai ter menos tendências negativas para serem eliminadas. Então, essa desigualdade que nós vemos, que não seja provocada pelo comportamento social de determinadas tribos, de determinados grupos, determinadas elites, ela vai acontecer.
mas não provocada por essas elites. Então, este é o reino de Deus, esse é o reino de amor. Este é um reino que tem uma lei chamada liberdade, que significa que nós temos a liberdade de criar a nossa perspectiva. Deus respeita o nosso livre-arbítrio de tal forma que nós podemos criar a perspectiva que nós quisermos a respeito de qualquer situação. Então, ao invés de pensar no certo e errado, nós precisamos pensar em perspectivas diferentes. E as nossas próprias perspectivas, ao longo do tempo, contado pelos meses, pelos anos, pelos dias, elas mudam. Muitos dos desejos que nós tínhamos há 10 anos atrás, hoje não temos mais. Muitos dos relacionamentos próximos que faziam parte do nosso cotidiano há 3 anos atrás, hoje podem não estar fazendo parte mais. Porque cada um de nós evolui e dentro da sua evolução vai criando perspectivas que os desviam dos nossos caminhos ou que nos unem mais. E quando nós passamos a entender desta forma, nós vamos percebendo que essa lei de liberdade é uma lei que deve ser observada a cada instante. Então, se nós observarmos todas essas leis, a lei de adoração, de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de liberdade, e deixarmos que elas nos conduzam, nós estamos construindo um reino muito forte de amor e podemos desprezar todas as leis jurídicas de cada estado, de cada país, que às vezes são mais de 10 mil, ou mais de 12 mil, ou mais de 13 mil, dependendo do local, dependendo do país. Porque só respeitando essas leis, nós estaremos construindo um caminho de amor. Estaremos aprendendo realmente a amar o próximo. E a doutrina espírita, com uma das suas bandeiras, um dos seus lemas, nos incentiva à prática dessa lei, oferecendo uma última lei a que nós possamos praticar, quando a doutrina espírita fala que fora da caridade não há salvação. Como é que nós podemos entender toda a bondade do nosso coração? Como é que nós podemos entender que o nosso coração precisa ser um terreno de pureza, um universo de pureza, se nós não colocarmos em prática a lei de amor, justiça e caridade? E essa lei de amor, justiça e caridade, na sua maior pureza, reconhece-se o homem de bem pela prática da lei de amor, justiça e caridade na sua mais absoluta pureza, significa oferecermos-nos para amar, oferecermos-nos para ser justos, oferecermos-nos para sermos caridosos a cada respiração, a cada instante, sem jamais buscar recompensas. Quando nós buscamos recompensas, nós estamos buscando troca. E quando se busca troca, troca não é amor. Amor é espontâneo. A gente oferece e não tem troca. Oferece, oferece. Nós sabemos que por consequência dessa oferta de amor, acabaremos recebendo amor pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. Se não na unanimidade, pelo menos em boa parte. Mas não é essa a busca, nós não vamos oferecer amor para recebermos essa troca. Nós vamos oferecer amor porque nós entendemos que o reino de Deus que está sendo construído em nosso coração é um reino de muito carinho, é um reino de muita atenção, é um reino de muita atenção com os sentimentos virtuosos que já estão em sementes herdados que recebemos, herança que recebemos de Deus, que é nosso Pai. Então, quando Jesus coloca lá para os fariseus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele não vem com aparência exterior. Ele está latente em nosso coração, em níveis mais profundos de aguerrimento ou não, dependendo da nossa evolução. Talvez, se nós chegarmos a algum momento a respeitarmos todas essas leis, nós vamos poder orar o nosso Pai Nosso da forma
como nós pedimos licença a todos os irmãos e a todas as irmãs para poder ler um texto, talvez nós vamos pensar no nosso Pai Nosso da forma como nós falaremos agora. Talvez, irmãos queridos que nos prestigiam com a sua audiência e com a sua paciência, nós possamos um dia rezar, orar o Pai Nosso desta forma. Pai nosso que estais nos céus, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que está nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que está em mim, que está naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que está naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, por tudo que é bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Sejas santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé, de caridade, de luz e amor. Reino que sou convocado a construir, através da mansidão de espírito, reflexo da minha grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta a minhas preces, não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem, se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria, pão que é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e os dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixe cair nas tentações dos erros, dos vícios do egoísmo, que me tornam escravo da minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-te para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és da minha essência. Livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me da dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas, Pai querido, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha a força de te dizer, obrigado, Pai querido, por mais esta lição. Que Jesus nos abençoe e que Deus esteja eternamente em nossos corações. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.